Olá, está começando mais uma live aqui na página da psicóloga e coach Gláucia Cavalcante. E hoje, ontem tivemos um tema também bem interessante, recebemos vários comentários de vocês. Aos poucos, a Gláucia vai estar respondendo e hoje vamos falar de um tema que é bem intrigante, codependência. Tudo bem, Gláucia? Tudo bem, Vera, tudo bem, mulheres. E hoje o assunto realmente, ele promete, é muito interessante. E mais ou menos 80 milhões de pessoas nas pesquisas são codependentes. E é um tema que muitas pessoas não conhecem e é muito intrigante. Vocês podem tomar um lado e depois vão se surpreender no final. É. O que acontece com essa pessoa e com várias pessoas no mundo, né? Exato. E até que ponto, né, Vera, você vai falar o limite disso tudo, né? Desse ajuda. Exato. Então, para entender esse tema de hoje, codependência, a gente vai falar do caso da Lidiane, que a gente vai chamá-la de Lid. A Lid é uma mulher de 46 anos. Ela foi criada numa família onde o pai era boêmio. Durante a semana, ele trabalhava no comércio e final de semana tocava violão, cantava com os amigos e chegava em casa tarde. A mãe, ela relata que é uma mulher submissa e abnegada, não reclamava de nada. E o pai não deixava faltar nada em casa. Eram 3 irmãos, né? E 2 mulheres, 3 mulheres e 2 homens, né? É isso mesmo, Isso, Gláucia? é exatamente isso que você está contando. Isso. Eles moravam em São Luís do Maranhão e os amigos do pai acabaram fazendo sucesso e foram para São Paulo. E então o pai, depois de uma certa idade, pensou em fazer o mesmo que os amigos. Viu que os amigos foram bem-sucedidos, tentou experimentar, né, fazer a mesma coisa. E então o pai resolveu se mudar para São Paulo para entrar aí numa carreira artística, digamos assim. Vendeu tudo, até o apartamento da família, para investir nessa empreitada, né, dele de vir para São Paulo e fazer sucesso. Nessa Isso. ocasião, a Lídia ela já estava casada, né? Então ela não vivenciou de perto isso, né? O pai saindo de casa para vendendo até o apartamento para morar em São Paulo, né? E ela fala que os 2 irmãos dela, como eram mais jovens, então foram com os pais. Ela Eram, tentou eram, eram bem novinhos, né? Que tal, isso, ela depois a gente... relata. É. Ela fala que o pai tentou trabalhar em São Paulo, porém, como ele já tinha uma certa idade, ele não encontrou o que ele esperava, né? Infelizmente, houve uma certa frustração, porque ele não conseguiu alcançar aquilo que ele almejava. E a mãe sofreu demais, né? Com o frio, com a mudança, e por conta disso, eles tiveram de voltar, né? Voltar sem nada, alugar casa, e tudo se tornou muito difícil. Ela fala que a infância foi boa, que o pai era carinhoso, extremamente carinhoso, só que viajava muito. E quando chegava de viagem, bebia, e a mãe, né, tinha uma característica também mais repressora que ela fala, e acabava batendo neles, nos filhos, né, batia nos filhos, por qualquer Isso. motivo de desobediência. E ela fala assim, tenho que confessar que tive muitas dificuldades com ela, né, pois ela era muito ignorante, ela disse que não teve orientação nenhuma, né, orientação sexual e etc. Ela sempre também foi muito reprimida, não podia dizer o que pensava, e ela achava que estava tudo bem assim para ela, né? Só que aí ela acabou Isso. casou muito cedo, conheceu o marido, achava que ele era muito carinhoso, e então aos 17 anos ela resolveu casar. O marido também era comerciante, assim como o pai dela. Só que com o tempo, né, ele passou a se envolver mais com os amigos do trabalho, começou a beber e se transformou em um alcoólatra, né? Ele, ela relata um alcoólatra assim de grandes bebedeiras, uma situação bem forte mesmo. No Ela diz, começo, fazendo uma parte, no começo claro, ele começa a beber
só final de semana. Mas mesmo Isso, assim, eram bem impactantes, que ele chegava a ficar muito bêbado e caído na isso, cadeira e passado por ridículo. E é, depois você vai falar, né, que de 8 isso, começou a beber de 8, aumentar o número, isso. É bem isso mesmo, né? né? Ela disse que ele não bebia todos os dias, porém, todos os fins de semana. Mas Isso, com o tempo, ele passou a passar longos períodos bêbado, né? Ele começava isso, às 8 da manhã e ia até perder os sentidos, gastava demais com isso, bebida, passava mal e por conta disso acabava perdendo o emprego, né? Era um caos insuportável que ela relata. E ela isso, fala que sempre que ele bebia, ele vomitava por todos os lados, né? Era algo muito desgastante, muito estressante. Ela relata a situação como uma verdadeira desgraça. E aí ela fala também de ressentimentos, né? De situações não resolvidas, né? Porque ela fala que, de certa forma, havia sempre desastres por conta da bebida, do total descontrole, né, na vida deles. Eles estavam sempre recomeçando de uma situação, né? Vinha um monte de problemas e isso, recomeçavam novamente. Mas sempre assim, né? Esse círculo dessa forma, acontecendo assim. isso. E ela fala que ele era um bom marido e um bom pai quando não estava bêbado. Quando não estava bebendo, era uma ótima pessoa. É verdade. E aí ela fala que sempre havia a esperança de que naquele recomeço a situação fosse diferente, mas nunca era. E durante anos isso se repetiu. Cada vez mais o marido também ia virando as costas para ela, né? Ela fala que teve É. 3 filhos, uma menina e 2 meninos, e que a situação não foi fácil para nenhum deles. Eles conversavam muito, ela falava que a situação estava insuportável, ele prometia parar, né? Ela E é falava, interessante aí, fazendo uma parte, que ela achava que estava controlando a situação. Que aí você vai falar, né? Que isso, ele ia, exatamente. não ia para baixo, não Uhum. cortava algumas coisas que você vai falar. Ela falava da vergonha que passava quando ele bebia demais, porque ele Uhum. ficava prostrado numa cadeira, ou então caía, como você bem mencionou, né? Situações mais ridículas, né? Sem Isso. contar acidentes, batidas em postes e vários sustos que eles levaram, né? Devido à Uhum. bebedeira do marido. Então Uhum. ela diz que começou a controlá-lo, né? Ela Uhum. percebeu que ele tinha parado, né? Ele passou a recusar a oportunidade de estar com os amigos, de sair com os amigos para o bar, e os jantares, né? Ele passou a rejeitar esses convites. Só que aí ela descobriu que, na verdade, ele estava bebendo escondido durante a Bem, madrugada. No meio da noite ele acordava para beber. e ela E descobriu aí, uma noite, né? Saindo pelo exato, numa dessas esconde. noites ela descobriu, né? Uhum. Aí ele revelou, só aí ele revelou que a situação financeira era muito desastrosa e que por conta disso ele acabava bebendo. E aí ela disse que era necessário ele arrumar um emprego melhor, que Não, ela arrumasse o um emprego, não? ele que disse, é. Ele Aí disse, ele a pediu, situação está tão caótica, né, que ele não tinha mais controle, né, sobre nada, e ela tinha que trabalhar, porque o caos financeiro que ele se instalou era muito grave. E que aí eles iam passar exato, fome se ela não trabalhasse. Foi exato, bem desgastante isso. E ela teve vontade de, tipo assim, brigar com ele, gritar com ele pela irresponsabilidade, mas ela se controlou, porque era um caos tão grande que ela não tinha como ir contra aquela situação naquela hora, né? Ele revelou a verdade para ela. é. E ela fala então que não se sentia capaz de trabalhar, né? Era algo difícil para ela ter que trabalhar devido àquela situação do marido irresponsável, mas ela entendeu que ela tinha que fazer aquilo, né? Por causa também dos filhos, né? Porque Isso, como é que é deixar exato, os filhos pequenininhos e exato. tudo? Ela ficava preocupada com os filhos, né? É, Ela se isso. preocupava muito com os filhos. E também E por tinha que conta arrumar se preocupava em ter que arrumar uma pessoa que fosse de uma pessoa de confiança. confiança para cuidar dos filhos. Exatamente. E aí ela falou que logo conseguiu um emprego de secretária, se saiu muito bem, melhor do que ela imaginava. Ela era uma ótima empregada, não se queixava de nada, fazia tudo que era solicitado, né?
era uma Isso. pessoa agradável, né? Tinha bom relacionamento com todos. E aí ela fala que passou a gostar, né, de obter né, de ajudar no sustento da casa, de ganhar o próprio dinheiro dela. Só que aí os patrões, né, os chefes dela estavam prestes já a promovê-la, e aí bateu uma ansiedade, né, enorme, porque os problemas do marido só aumentavam, os problemas do marido em casa aumentavam, então ela levava essa ansiedade para o trabalho, e aquilo também acabou prejudicando a promoção dela, né, porque Isso. ela disse que recebeu uma ligação de que ele estava desaparecido, né, então ela Não, ficou, pode eu acho falar. que nessa parte aí, é ela que ficava ligando. E aí descobriu que ele não estava em nenhum lugar. Ligou para o trabalho, ele não estava em nenhum lugar. Ela ficou desesperada e ela foi atrás. Porque nem os filhos ele pegou, né? Deixou na creche. Isso, Então ela chegou de noite exato. desesperada. Veja o tamanho, o caos que ela estava, né? Que o marido sumiu e ela saiu procurando esse marido. Pegou os filhos, né? Foi pegar os filhos na Exato. creche. Imagina o desespero, né? Ela Isso, disse que acabou largando o emprego e foi atrás do marido, né, para vigiá-lo. isso, isso. E aí ela achava que tinha que fazer aquilo para ter controle sobre o que estava acontecendo, né? Só que, na Isso. verdade, ela, depois de algum tempo, foi ao psiquiatra, e aí ela falou que estava com transtorno de ansiedade, e lá ela descobriu que ela não estava controlando o marido, Nem a bebedeira. nem a bebida dele, na verdade, ele é que estava controlando ela, né? Toda aquela situação controlava Foi. ela. Isso. E Ela era, e o psiquiatra disse que ela era uma dependente, codependente. exatamente. Então, nessa ocasião aí, ela descobriu, né, quando foi ao psiquiatra, que ela era uma codependente. E aí o Isso. psiquiatra sugeriu que ela fosse a um centro de tratamento, onde havia reuniões, né? E lá ela ouviu a esposa de um homem, né, alcoólatra, que disse abertamente que ela já foi a bares, que ela falou assim para ele, né, o depoimento dessa mulher lá no AA, que ela escutou, que ela dizia que fui com você a bares, bebi com você, escondo suas garrafas, pensava que controlava você, mas é você que me controlava. E aí o marido diz as palavras certas para ela não deixar e ela volta, né? E aí então ela fala para o marido assim: ah, você só quer me controlar. O marido deu um sorriso e concordou: sim, eu estou tentando controlar você e tenho feito um bom trabalho quanto a isso. Quando ela É escutou o verdade. depoimento dessa mulher, ela ficou assim, né? Caiu a Foi. ficha. Caiu a ficha, ela ficou perplexa com tudo aquilo que a mulher Exato. estava falando, exatamente a vida dela, né? Ela falou, gente, é a minha cópia. Jesus. Então ela percebeu naquele momento que ela estava vivendo a mesma situação, né? E aí ela está muito angustiada, né? O desfecho da história é o quê? Que ela está muito angustiada porque ela já tentou várias vezes, né, fazer com que o marido fosse ao ar com ela e não conseguiu, e agora ela está confusa. Ela não sabe o que fazer. Se ela se desliga do marido por completo, ou se continua nessa situação e tenta ajudá-lo, só que ela diz que não sabe até que ponto vai aguentar. Então ela fica aí dividida, né? Ajudar o É. marido, ajudar a si própria, os filhos, tem toda essa situação aí. E é como se fosse assim, realmente, a ficha caiu aí. E o que acontece? Na verdade, é como se ela transpôs muita coisa, né? Porque foi uma luz que veio assim para ela quando ela foi ali no AA. Porque ela talvez não tivesse essa luz ali, entendeu? Nem todos têm essa luz que ela teve naquele momento, né? Do psiquiatra indicar e ela ia atrás, porque aí ela vê a vida dela ali, né? Quando aquela mulher fala com aquele homem, que é exatamente aquele homem que é o marido dela, também aquela mesma cópia, né? Como se fosse cópia daquilo. E ela fala assim, né? Senão ela ia, tá entendendo? Ela ia nem questionar isso, mas ela fala assim, aí eu continuo com relações assim, com essa relação, né? Que nem todo mundo tem esse questionamento, que a gente vai ver. Ou eu acabo. É. Muito interessante isso aí. Agora, para a gente começar entendendo bem esse caso, Glaucio, explica para a gente o que é a codependência. Então, muitas pesquisas feitas por mim, eu vi que alguns, né,
desde 1940, que vem fazendo pesquisas, então era antes vista como na questão do alcoolismo, né, que começou muito a ver essa pesquisa, e também visto em drogas, em pessoas viciadas em drogas, em álcool, né, e problemas muito sérios, né. Então, assim, aí foi procurar estudar muito profundamente e viu-se que são pessoas que podem ser consideradas doentes, entendeu? E codependentes no sentido de elas procurarem pessoas inconscientemente problemáticas, disfuncionais, assim como elas. Elas, e a gente vai ver mais com as causas, né? Elas são pessoas Exatamente. que procuram pessoas, elas procuram, né, essas pessoas, e a gente vai ver também nas características, né? Isso, né? Já que elas procuram pessoas que são similares a ela, então explica pra gente quais são as características, então, de um codependente que faz com que ele procure algo similar a ele. Então, são milhares de características, né? Eu fiquei assim, eu acho que esse assunto vai voltar, porque eu acho que várias pessoas vão se identificar e vão voltar, porque eu acho até bom voltar esse assunto, porque tem na questão da obsessão deles, entendeu? Eles procuram controlar aquela pessoa, mas na verdade eles são controlados, os sonhos, os pesadelos, né? De querer controlar aquela pessoa. Está começando Que mais eles... uma live aqui na... Hoje, acho que está voltando, você está vendo aí, né? Não, porque eu fui acessar o vídeo. Tudo bem, não tem problema. Então, assim, elas procuram controlar, né, aquelas pessoas, né, elas procuram querer ajudar aquelas pessoas, elas querem ajudar, elas não veem as próprias necessidades delas, elas veem as necessidades do outro. Elas funcionam para o outro. É como se a autoestima dela é baixa, sabe? Inclusive, elas vêm de famílias assim também, né? Com esses problemas. Depois a gente vai ver mais profundamente. Então, vamos para as características mais, né? Então, elas têm pensamentos ruminantes, né? Elas não dormem direito, pensando sempre no outro, preocupada com o outro. Qualquer coisa do outro impacta a vida delas, entendeu? Elas sempre têm essa sensação de que ela tem que cuidar do outro, ela tem que sempre ajudar o outro. Não importa. Se a pessoa está com problema, ela é a primeira a querer ajudar, sabe? E ela vai até o máximo dela para ajudar essa pessoa, sabe? E às vezes até as pessoas não entendem muito isso nelas e acham assim que elas estão um pouco que invadindo o espaço, né, entendeu? Porque elas querem controlar, elas querem ajudar, querem ser muito boazinhas, entendeu? Então assim, tem essa necessidade de controlar, necessidade de ajudar, né? Olha, tem tantas outras, né? São muitas características, né? Necessidade mil, né? E são carentes, né? São vítimas, assim, elas tentam dar demais e aí elas, quando acham, elas se acham que ninguém retribui, ela faz tanto e ninguém retribui a elas. Poxa, como é que eu posso fazer tanto e ninguém me retribui? Então elas se tornam um pouco tipo vitimismo, né? Vítima disso, né? O Porque não é prestativo, reconhecida. né? Como vimos já Isso, em outra é live. verdade. Isso, o prestativo vem muito dentro dela, né? Perfeccionista também vem um monte, entendeu? Eu achei interessante que são várias características. O perfeccionismo, né? Elas sempre tentam ser o melhor, o mais perfeito, entendeu? E nisso elas acham que vai curar o outro, que vai salvar o outro, que vai levar o outro para o caminho que ela quer, porque ela acha que o caminho que ela quer vai ser o melhor caminho para o outro. Então ela quer decidir a vida do outro, entendeu? Mas quem controlar ela é o outro. Ela não consegue isso, entendeu? Ela tá entendendo? Então ela é uma pessoa também carente, ela não consegue ver, ela acha que às vezes ela vai enlouquecer, gente, porque os pensamentos, ela não dorme direito, entendeu? Os pensamentos ficam minando na cabeça dela. Sempre que alguma coisa acontece, ela é a primeira a estar ali. Alguma coisa aconteceu com o outro, ela é a primeira a estar ali, preocupada, tentando resolver. Você vê que no caso da Lid, né? Ela larga o trabalho imediatamente e corre para tentar salvar esse marido, né? Perde Então, até o assim, ela emprego por isso, né? perde até o emprego por isso. Então, ela vai além das contas, né? Ela vai além do limite, além da linha divisória da ajuda e se auto-prejudica para ajudar esse outro. Que também é bem a questão do prestativo nisso, né, Vera? Que ele quer demais, ele quer exacerbar nisso aí. Então, assim, e nisso eles vão ficando
adoecidos, uma ansiedade extrema, aí começa a ansiedade generalizada, entendeu? Muitas fortes dores de cabeça, dores abdominais, né? E é um ciclo que a pessoa pensa que vai enlouquecer. Eu acho que eu vou enlouquecer, né? Porque ela não consegue controlar. Ela acha que controla o outro, mas quando ela percebe que esse outro está formando a vida dela, você vê também no caso da Lídia, é muito bom esse caso da Lídia, porque, né, ela pensa que está controlando e tudo, né? E ela mesma toma aquele susto quando ela vê aquele caso e ele que está controlando ela, né? Entendeu? Ela que sai desesperada, ela fica no caos com a bebedeira e tenta controlar, e aquilo só é uma bola de neve, né? Que só vai aumentando aqui, ela tem que, tá entendendo? Até que os fracassos, né, vão na vida, né, financeira, vai tomando conta dela e ela vai ficando naquele caos. E ela acaba procurando um psiquiatra, porque ela começa com dores em todo o corpo, com ansiedade generalizada, que já não está dando conta da mente, que já rumina todos os pensamentos, a forma de se comportar, ser desesperada, sempre atrás desse outro e sempre tentando controlar esse outro que nunca governa. Porque eu sempre falo, né? Você não consegue controlar esse outro. Ninguém consegue controlar o outro. Você pode conseguir controlar você, mas o outro nunca. Ainda mais esse outro que começa a aprontar de todos os lados, né? Ele vai fazendo incêndio na vida dela, né? E ela, não só que inconsciente, está procurando esse outro, né? Entendeu? Para ajudar, para controlar. E ela, na verdade, quer resolver. Resolver é a questão dela. Eu quero resolver. E quando ela consegue ver que ela não consegue resolver, ela fica no caos. Que nem todos têm essa consciência. Geralmente eles saem de uma relação problemática para outra relação problemática. Eles são ávidos por relações problemáticas, porque eles não resolveram suas questões problemáticas. Aí é que entra a pergunta, né? Então, se não resolveram essas questões, que questões são essas, né? Quais são as causas da codependência? Então, geralmente vem de famílias, né, repressoras, problemáticas e disfuncionais. Geralmente, ou tem questões de alcoolismo, certo? De drogas na família, muito do alcoolismo, né? Porque a gente vê no caso da Lid, o pai era um boêmio e que tomava também todas no final de semana, não é verdade? Tanto que ele chega a um ponto que ele tem aquela questão mal resolvida lá, de ele ser comerciante, e que ele viaja para São Paulo para ser um boêmio, um cantor, e aquelas coisas que ficaram na cabeça dele desde a juventude. Ele vai mais velho e vende tudo. Então, ela já vem com essas questões mais resolvidas, como se ela quisesse resolver o próprio caos, né, do pai dela, tentar resolver essa questão, que não é resolvida. E muito do codependente é isso. Ele quer resolver questões lá embaixo. E aí eles, às vezes, ficam nesse caos, porque inconscientemente eles não sabem que essas questões são lá de trás, que eles querem resolver a questão do pai lá, entendeu? Querem, quem sabe, eu cuidando daquele pai, ele parava de beber, ele não ia fazer tantas coisas, que eu conseguia controlar aquilo, para que eu não ficasse tão no caos daquilo, né? Porque esses filhos têm todo o impacto, né? Na verdade, esses filhos acabam sendo também codependentes quando crescem, entendeu? Com esses pais assim. E pode ser também muito de genética também, mas geralmente, como a genética é forte, também esses pais se tornam assim, eles passam essa situação para aqueles filhos que, né, que não tem esse filtro, que não consegue ver, e nesse desespero, ela quer ajudar, e ela procura por relações assim, que foi assim que ela aprendeu desde infância com esse pai, né? E essa mãe também, altamente codependente, essa mãe dela, né? Submissa ao extremo, fazia tudo que o pai queria resolver também, eu lembro, só que ela mais ignorante, entendeu? E vivia nesse caos. Então, ela repete essa situação problemática, entendeu? Geralmente vem de famílias carentes, pai muito carente, essa mãe carente, entendeu? E cheio de problemas. E ela quer resolver essas situações. E ela entra inconscientemente em relações também problemáticas. Não é interessante? É muito interessante. Então, procura inconscientemente famílias, vem de famílias carentes, procura famílias carentes. Vem de famílias problemáticas, procura famílias problemáticas, repressoras, reprimidas, com problemas sérios, não só alcoólicos, mas problemas sérios. Podem também ter sido abusadas, sexual, mental,
né? Como a gente vê vários casos também na infância, com repressão também, com tudo que aconteceu, não só. Pode ter, né? No caso aí, teve o pai que bebia demais, entendeu? Tem famílias que também batem, entendeu? Então a gente vê uma infinidade de casos, no caso, não estou falando de geral, né? Então, tem casos mais sérios ainda. Então, e como a criança absorve isso, cada um tem um estilo, entendeu? Alguns se tornam alcoólatras, alguns se tornam, pensam que estão salvos, mas são codependentes. Estão na mesma miséria que um alcoólatra. E como alguns bebem também, né? Como a gente viu o caso que ela viu no AA, da mulher que bebia, fazia tudo para o marido. E ela também, ela vai atrás do marido. Ela se vê também, né? Ela tenta salvar o marido, ela vai nos bares, ela procura, ela quer, e ela não resolve. E aí a questão, continuo ou não continuo? Resolvo ou não resolvo? Como que vou resolver essa situação? E pelo que a gente observou, Glaucia, aí do caso da Lide, de que maneiras, né, mental, física, emocional, o marido acaba por conseguir controlá-la com essa dependência dele, que se torna uma codependência dela? Então, ela pensa que ela vai conseguir controlar, porque porque ele bebe muito e ele começa a ter problemas já desde logo no casamento, né, que a gente vê, né, isso na questão financeira, né, que começa já o caos no começo, porque ele gasta muito, né, quando bebe, fica compulsivo. Geralmente é o comportamento também do codependente e do dependente, né, no caso do dependente de álcool e qualquer outro usidor também é a compulsividade, tanto dela quanto dele, né. Então a questão financeira começa a pesar já no começo do casamento, né. Então ela pensa que ela conversa com ele e ela acha que ele está cedendo a ela, que ela está conseguindo controlar a situação e ela acredita que ela vai controlar a situação, que ela vai fazer com que esse marido pare de beber, que esse marido seja mais responsável e não entre nesse caos e ela também não entre também junto com ele. E muito pelo contrário. Então, ele é que controla ela. Ele é que traz o caos para ela. Ele é que faz a vida dela virar um inferno. Ele que tem ela nas mãos. Ela não consegue controlar nem ele, nem a bebedeira dele. Uma coisa que ela achava que estava controlando. E ele sempre promete que vai mudar, né? Então, psicologicamente, ela entra numa ira, numa raiva desse homem, mas é ao mesmo tempo que ela também está no caos e tem que resolver, tem que trabalhar, e tem que fazer, e tem que ir atrás, porque ele é sempre um caos. E ao mesmo tempo que ela tem pena, ela tem raiva, entendeu? Então ela tem vários sentimentos, né? Então ele que toma ela, ele que controla ela, nesse sentido, entendeu? Que ele vai fazendo com ela, né? Seja consciente ou inconsciente, ele vai dominando. E eu achei muito interessante no caso daquele homem do AA, que ele assume quando ela pergunta. Eu pensava que controlava você, mas quem me controla é você. E ele assume, realmente. Eu tenho feito um bom trabalho, eu tenho controlado você. É incrível ele assumir isso. Eu acho que porque estava já no AA, já trabalhando para assumir uma coisa dessa, né? E assumir mesmo. Chega até ser absurdo, né? Absurdo, incrível, né? E é muito interessante como que vai assumir. Eu acho que já estava no trabalho, né? Com certeza, já para assumir isso, né? Também tem questões, também como ela está nessa situação, tem questões mal resolvidas dele também. Entendeu? Ele também tem problemas, é um problemático, entendeu? Tem questões lá na infância também, com certeza mais ou menos parecido com o dela, só que ele se torna o alcoólatra, o problemático, e ela se torna a codependente que procura o problemático, porque também ela é a problemática. E a gente pensa, não, por isso que eu disse que vocês iam surpreender-se, porque você pensa assim, coitada dela, Jesus! E vocês muitas ainda vão se questionar e a gente vai ter que discutir mais, porque vai falar, Jesus, coitadinha dela, que é exatamente também muito do vitimismo dela, né? Poxa, não, entendeu? Esse homem que eu casei, né? Que ela no começo não vai perceber, né? Só com o que ela passou, que ela conseguiu, e muitas pessoas precisam de muita terapia também para conseguir, às vezes tem uma resistência, que a gente vai ver mais adiante. Mas assim, como que ela é tão coitada casar com esse homem e vai tentar salvá-la, as pessoas que vêm, e não vê que ela, inconscientemente, vamos dizer, não é consciente, né, gente? Também não seria consciente a pessoa procurar uma coisa dessa.
mas ela está tentando resgatar e resolver inconscientemente uma coisa que aconteceu lá com ela. E a gente vê muito claro no passado dela. E ela está procurando, porque ela é uma codependente, ela precisa dessas relações. E se ela não tomar consciência, ela vai acabar esse relacionamento e ela vai começar com o outro. E ela vai acabar com o outro e vai começar com o outro. Então vai virar um ciclo. O codependente sempre está procurando algo muito sério para ele resolver. E é um ciclo que nunca acaba quando não se toma consciência e não se trabalha essas questões. Que também é tão difíceis, né? É. E aí, então, vem a pergunta, como lidar, como tratar a codependência? É de fato possível? Olha, é possível, certo? Eu sempre acredito que quando o ser humano quer, ele consegue. Porque, afinal de contas, Deus não colocou a gente aqui na Terra para sofrer, certo? Então, a partir do momento que você toma consciência, você pode transformar a sua vida. A questão do codependente é que como ele tem esse ciclo, né? E às vezes há uma resistência muito grande, como ele está querendo ajudar, ele quer, né? Muitas vezes ele não quer ver a necessidade dele, ele resiste a se trabalhar porque ele está tão voltado para o outro, para o outro, para o outro, mal sabendo ele que ele está querendo resgatar é ele lá no fundo, a resolução dos problemas dele interno lá, com o pai ou com a mãe, que ele não vê, ele não quer pensar nele, ele não quer achar que é ele não quer pensar, então pode haver uma resistência. E aí, só com ele, sabe, conseguindo, né, indo no psicólogo, ele conseguindo perceber, e o psicólogo também tendo esse manejo, não só o psicólogo, mas ele também, sabe, conseguindo perceber a resistência e não parando a terapia, porque às vezes ele para uma terapia e começa a outra, entendeu? Porque ele não quer aceitar aquela situação, ele resiste à mudança. É muito difícil trabalhar o codependente nesse sentido. A não ser quando é uma pessoa muito evoluída, né? Porque todos nós estamos aqui para evoluir. E aí ele consegue, né, aos poucos, perceber que ele precisa trabalhar. Precisa trabalhar, precisa aprender, porque muito do codependente, ele não tem essa capacidade de se amar. Ele nem acha que precisa se amar. Ele acha que o outro é que existe, ele tem que amar o outro. O outro é que nasceu para ser amado. Ele que tem que fazer para o outro sempre o outro. Entendeu? Então, assim, é uma evolução para ele descobrir que esse outro, que essas relações que ele vai procurar, nunca vão ser saudáveis se ele não procurar se trabalhar. Descobrir também as suas necessidades que foram lá abafadas na infância, né? De ser negadas, né? Há um mecanismo de negação das próprias necessidades. Então tem muitos mecanismos, segundo Freud, negação, entendeu? Ele acha que suprindo ele vai ser amado. Então é sempre procurando suprir o outro que ele vai ser amado. E na verdade não é assim. Só que ele bota essa projeção, entendeu, para o outro. Então ele tem que amar-se, ele tem que aprender a amar-se. Então, assim, é um processo que tem que ter muita paciência dele, psicólogo, pessoas que trabalham com ele, que ele, sabe, essa coisa assim, de ter que estar sempre com o outro, e um desespero de estar sozinho também, como o dependente que a gente viu ontem, um desespero de estar sozinho, uma dor muito grande, entendeu? E aprender também que em momentos ele pode ficar sozinho, procurar amigos, sabe, pessoas boas que também gostam dele, que existem, tá entendendo? Porque também é uma pessoa muito desconfiada com as pessoas, entendeu? Sempre está achando que as pessoas vão passar a perna, apesar de querer esse amor, mas eles também estão sempre muito desconfiados, esperam sempre o caos, entendeu? Então, tem que começar a aprender que existem pessoas boas, que precisam de pessoas confiáveis, sabe? Que as relações não precisam ser sempre assim, que pode existir relações saudáveis. Ele precisa acreditar, porque, na verdade, o codependente, ele quer salvar o outro, mas ele acha que aquilo que está acontecendo com ele, mesmo que ele reclame, que ele seja vítima, mas ele está nesse ciclo porque ele acha que é aquilo que sobrou para ele, que aquilo é normal. Ele aprendeu com as relações anteriores que aquilo é normal, porque foi o que ele aprendeu na infância. Então ele acha que o que está vivendo agora é normal, sabe? Que é normal, não aceita muito, ele não aceita elogios, né? Ele acha que quando a pessoa começa a elogiar, ele já fica desconfiado, que tá mentindo, que aquilo ali é uma gozação.
Ele não acredita muito, porque ele não acredita no amor à própria vida, não acredita no amor a ele, entendeu? Porque como ele está voltado sempre para o outro, então ele tem a referência dele, é o outro e não ele. Na verdade, talvez exista ali também uma dificuldade de corredor, logo no início, como o Freud fala, que ele não consegue, ele ainda está na fase de corredor, ele não consegue se ver sem o outro. E aí, por isso que eu digo que é um processo difícil, porque para ele conseguir se desvencilhar desse outro que, na verdade, ele quer resgatar lá abaixo, né? E ele sair dessa fase e saber que ele é diferenciado do outro, que ele é ele, o outro é o outro. E aprender a engatear sem esse outro. Interessante é que esse caso, ele né, tem muita complexidade, é algo intrigante, né, quando você percebe que, na verdade, a vítima, ela é vítima, às vezes, porque quer, porque busca aquilo, né, mas acredito que a gente conseguiu passar bem o recado, né, da live de hoje. Muito interessante. E deixar um pouco mais claro, explicar, esclarecer o que é a codependência. Foi muito bom. E eu acredito, sabe, Vera, que esse caso agora, porque eu tinha estado achando estranho que não tinha acontecido, né, muito assim, tinha acontecido em vários outros tipos, mas eu acredito que vão surgir mais, porque existe muito a questão, sabe, e vamos dizer também que o alcoolismo, inclusive quando eu comecei a estudar psicologia, a gente via que o alcoolismo é muito estimulado, né, nas clínicas de psicologia que a gente atuava, então é muito estimulado na sociedade. Entendeu? Então isso é uma coisa antepassada que vem vindo, entendeu? E que não parou, entendeu? Então, assim, se vê muito divertimento nos homens e às vezes tem em mulheres, uma coisa natural, beber. Como se a droga fosse uma coisa mais pesada e não aceita, né? Mas o álcool fosse natural. E não é, né? É tão droga quanto a outra. Sabe, o caos é tão grande quanto o outro. Acontece de famílias desfaceladas, né? Por conta de acidentes, de tragédias, por conta, né? Das questões com álcool também. Mas na questão do codependente pode ser tudo, mas voltando para o alcoolismo, é uma questão que a gente, né, vê muito na nossa sociedade. Então, acredito que isso vai surgir mais por isso, né? Tem muitas pessoas que nem falam da dor que sente, mas que existe essa questão, que a sociedade aplaude nas farrazinhas que começam na juventude com os amigos, quem bebe. Agora, quando o outro está na sarjeta, isso a gente já questionava nas próprias clínicas de psicologia, ninguém vai lá para tirá-lo, se não for a mulher, se não for um filho. Então, é uma questão também, né, que existem muitas mulheres e muitos, até homens também, mas principalmente mulheres, que sofrem muito com a questão do alcoolismo nas suas famílias. E agora, a codependência é muito mais amplo, né? Drogas, problemas muito sérios que os codependentes procuram e eles são tão quanto, com seus problemas sérios também. Muito interessante. Certeza. E se você tiver alguma dúvida ainda a respeito desse caso, ou quiser colocar mais questões e etc., é só deixar aí nos comentários que a gente está sempre entrando para responder as perguntas. Agradecer aí o boa noite da Júlia, que passou por aqui. A gente estava tão envolvida aqui no tema que não demos boa noite a você, desculpa, mas pode deixar sua pergunta e seu comentário, tá ok? Pode deixar, vocês, mulheres, podem fazer suas perguntas, seus comentários, pode colocar seus casos também, que eu acredito que vão surgir, né? Porque existem muitas pessoas que se sentem desenvergonhadas até de colocar os casos e nada é envergonhado. A gente está numa jornada, estamos aqui para ajudar, para ser ajudados, e é tudo de bom quando a gente faz a coligação e podemos uns ajudar os outros. E se vocês gostaram, como, né, sempre a gente fala, vocês compartilhem, né? Vocês comentem, compartilhem, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, porque esse tema, com certeza, ele é muito impactante com muitas famílias. Mais de 80 milhões de pessoas sofrem com a codependência. Então, não é uma coisinha qualquer, é um caso muito sério, né? E a gente precisa refletir. Então, até que ponto
deixando essa pergunta. Até que ponto o limite da ajuda é normal? Até que ponto você não está ultrapassando a sua linha divisória de querer ajudar ao máximo ao outro, se pensar em você, passando por cima de você? Até que ponto vale a pena essas relações autodestrutivas, né? Para você e para o outro. Então, deixo esse pensamento para vocês. E contem suas histórias. Estamos aqui para ouvi-las agora com infância, adolescência e vida adulta, como sempre vocês têm me mandado. E eu só agradeço por estar aqui, agradeço a Vera, agradeço a todos vocês, que é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada também por mais essa live e a participação de todas vocês. E semana que vem a gente volta novamente. Volta sim, com bastante novidades. E com seus casos. Contem suas histórias. Obrigada. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Vamos ficar. Tchau.